Fala galera, vai começar o segundo episódio do Art Hacks e hoje como convidado eu vou ter o Igun de Jorge. Eu e o Igun conhecemos há mais ou menos um tempinho já. Eu diria que foi ali pelo início da pandemia, por aí. E o que eu acho muito curioso é que a gente está, digamos assim, em extremos opostos aqui do Brasil. Ele vive bem na área norte do Amapá e eu vivo aqui bem no sul. Então a gente conseguiu manter essa amizade ao longo desses anos e a gente teve uma conversa em que a gente falou várias coisas, que a gente conviveu, e principalmente sobre o Igun em si, sobre várias coisas que ele passou ao longo da sua trajetória. E uma coisa que acabou acontecendo, claro, nesse episódio é importante observar, a gente teve algum leve probleminha técnico ali em alguns momentos, a gente teve uma falhadinha ali no microfone dele, mas eu acredito que dá para entender praticamente 90% de tudo, assim, algumas coisas eu tive que dar uma direcionada. Mas é isso, gente, sem mais delongas aqui, eu vou deixar vocês com esse papo com o Igun que tá muito legal. Valeu! Bom, eu queria te agradecer então por estar presente aqui nesse podcast não presencial, nesse podcast virtual. Eu já fiz uma introdução aqui pro pessoal sobre quem tu é, mas eu sempre acho legal o convidado falar um pouco de si, assim, e principalmente contar um pouco da tua trajetória, assim, como é que tu começou e até onde tu chegou até agora, assim, tu pode falar um pouco sobre isso, Igor? Posso sim. Eu ia agradecer pelo convite, né, Marcos? A gente é amigo há muito tempo 1000 anos. e eu acho legal a nossa amizade porque é uma amizade por afinidade, né, cara? A gente tem muitas Uhum. coisas em comum, né? E uma das coisas mais loucas que eu acho é que tu fez um vídeo de grafite, tutorial de grafite. E eu assisti esse vídeo e, pô, assisti esse vídeo, sei lá, 10 anos atrás. Então eu não sabia que era tu. Velho, Depois de eu vou entregar minha idade, assim. Não, é muito velho. E assim, eu acho que na época devia ser o único vídeo ensinando a fazer traço com spray, né? Tinha poucos, sim. Tinha poucos. E aí eu pensei que tu era gringo, porque se não me engano tá em inglês o vídeo, né? Ah, sim, eu tinha Eu acho botado em inglês, porque era pra um site que tinha conteúdo em inglês na época. que sim. Mas então, a minha trajetória, eu puxei esse gancho aí do grafite, que é legal também. Eu era um garoto, uma criança normal, assim como todas as crianças, que desenhou, mas não parou de desenhar. Continuou desenhando. Uhum. E, e aí desenhava e tal. Meu pai desenhava muito e o sonho do meu pai era ser estilista. Só que assim, isso é aqui, 93, foi o ano que eu nasci, tá? Então, por exemplo, meu Sim. pai era bem mais velho do que isso, não existia internet, né, em 1993, muito menos em Macapá, e eu só fui ter internet depois de 17 anos. A gente não tinha internet na cidade, tipo, eu tinha que ir numa lan house, uma parada assim. E aí eu cresci desenhando e tal, a galera disse que meio que eu herdei geneticamente esse dom do meu pai, e em algum momento da minha vida eu decidi que eu queria trabalhar com isso, né? Eu acho que desde criança eu tinha meio que uma certeza disso. E na época, assim, o que a gente via? Via artesanato, quadro, essas coisas. Eu pensava que era assim que se vivia de desenho. Eu estudei, fiz o ensino médio. Na quinta série eu fiz um curso de quadrinhos, né? Curso aqui na cidade mesmo, com uma galera assim que dava aula de quadrinhos. Era um curso meio informal, mas era um curso que era o único que tinha aqui. E a gente tinha dois professores, né? Era um professor de roteiro e um de desenho. E foi a primeira vez que eu descobri que era possível aprender desenho, né? Então, até então, aí, passando a minha vida toda, eu pensava que quem desenhava para Marvel nascia desenhando daquele jeito. Como, sei lá, Uhum. tem 3 anos de idade e já desenhava daquele jeito. E aí o professor falou, não, faz uma bolinha, faz isso, depois tem isso, faz o lápis, aí tu apaga, e depois vendo aqui. E eu fiquei com essa ideia na minha cabeça, cara. Pô, eu posso estudar desenho, e se eu estudar desenho, um dia eu vou trabalhar em alguma empresa grande, uma parada assim. Isso na quinta série. E aí eu segui estudando desenho, né? Na época eu usava um fórum, eu ia na house e ficava o tempo todo digitando, perguntando por tutoriais, por exemplo, como desenhar a cabeça, como desenhar a anatomia. E era um fórum chamado Central dos Quadrinhos. Se eu não me engano, o Mike Azevedo ele fala desse fórum, né, em algumas entrevistas, que ele também usava para estudar. Só que eu tinha um diferencial, né? O Mike Azevedo ele estava em São Paulo, então eu acho que ele tinha tipo acesso a
tipo, tinha acesso a scanner, tinha acesso a mesa digital. E assim, eu fui ter a minha primeira mesa digital em 2013, né? Então, nessa época aí, quinta, oitava série, até o ensino médio, meu objetivo de vida era ter um scanner para mim poder escanear e postar o desenho, sabe, né? Na internet ou nesse fórum para receber feedbacks. E eu fui crescendo, né? Na adolescência eu fazia muito mural e cartaz para escola, tipo, remunerado já. Painel de escola, coisas do tipo, assim, para professoras. E aí, acabei conhecendo um senhor, assim, que fazia murais para escola. Pintava no TNT e tudo mais. E aí fui um dia na casa dele. E daí minha mãe me levou assim, falou, olha, esse cara aqui e tal, ele vive disso, talvez seja interessante para ti. A minha mãe não tinha muita noção, né, de como viver de desenho e tal. Eu fui lá e aprendi com ele algumas coisas. Fiquei só um dia lá e aprendi assim, pintar, perdi um pouco de medo disso. E tava no tradicional. E aí, assim, a gente tá ali na época do... Depois tu entra naquela fase do vestibular e tal. E alguma coisa ali era entre ser advogado, virar padre, arquiteto. E daí acabei optando por fazer arquitetura, né? Mas assim, segui todo esse período desenhando, estudando. Aí a gente já tinha internet, eu já comecei a ver tutorial, ver processo, essas coisas, e já fui avançando. E aí em 2013, né, eu inicio a faculdade de arquitetura, eu faço minhas primeiras comissões, né? Tipo, eu fazia capa de quadrinho para uma editora chamada Vox Morte, que atualmente virou a editora Script, né? Que é uma editora que já foi indicada a HQ Mix, já fiz um projeto com elas ali que eu também fui indicado ao HQ Mix. E aí eu ficava nessa área dos quadrinhos, me envolvi com grafite, tá? Que era uma forma ali de complementar a renda, e livro ilustrado, né? Então eu sabia que eu tinha essa capacidade de ilustrar livros, sabia, eu já pegava algumas comissões de quadrinho. E o livro ilustrado era muito simples para mim, porque o quadrinho era muito difícil, cara. Era tipo 5 quadros, tinha que ter anatomia, tinha que saber perspectiva. E o livro ilustrado não. Se tu pegasse um livro ilustrado de poesia, era muito mais simples, porque tu podia fazer uma coisa mais onírica e tal. Isso é uma coisa que marcou muito o meu traço. Essa habilidade com quadrinhos me fez passar por um ciclo todo grande, assim, de trabalhar com ilustração e para pessoas físicas, né? Ainda não sendo pessoas jurídicas, mas que estavam galgando virar uma pessoa jurídica. Então eu ilustrei uma centena de livros, fiz vários grafites, passei no primeiro edital de grafite aqui da cidade de Macapá, que foi o Circuito Traços, organizado pela Lene, e desenhei um tarô, né? Fui contratado aí para fazer um tarô, que é o tarô Insensate, um dos tarôs mais famosos assim no Brasil, e ele me deu uma visibilidade nacional para o meu trabalho muito grande. E uma segurança também, né? Eu consegui sair do estado, daqui de Macapá, sem me locomover, né? Então eu via muita gente indo para Comic Con, eu via gente indo para... Tinha aquele evento daquela revista Zup, como é que era o nome? O Pixel Show? Pixel Show e tal, e eu nunca fui para esses eventos. Eu usei somente o Facebook e os trabalhos que eu fazia postando, né? Então isso eu consegui sair daqui geograficamente, né? E daí eu fazia o grafite, quadrinho e livro ilustrado. Mais recente vindo para cá, depois de ter feito tarô, outros projetos, fui contratado pelo Flamengo, né, especificamente pela patrocinadora dele, que era sportbets.io, para fazer uma série de ilustrações que virariam animações, né, motion graphics. Tem gente que chama de motion comics, mas assim, é basicamente uma ilustração no estilo de quadrinho, que você vai ter a animação posteriormente feita por um cara do motion, e a gente tem um traço meio editorial, que era o traço que eu fazia para quadrinho, é o meu traço mesmo, e super encaixou com esse projeto. Então trabalhei uns anos com essa empresa, né, e atendi times como o São Paulo, o Paulo Clube, o Flamengo, assim. O Flamengo foi mais divertido, porque ele é muito grande, as pessoas tinham muita afinidade com ele. E aí eu já estava mais distante dos quadrinhos, né,
Mas ao mesmo tempo lancei mais um tarô, que foi o Tarô CDH, Conhecimentos da Humanidade, que é um canal muito famoso no YouTube de hermetismo, e lancei o Don Quixote, que é um quadrinho sobre o Don Quixote interagindo com o louco do tarô, né? Então seria como os arquétipos, né, do tarô influenciam a gente na nossa vida. Uma parada um pouco surreal, assim, um pouco de semiótica, assim, tal, nessa história. E atualmente eu trabalho com storyboards, né? Então faço storyboards para publicidade e atendi, assim, mais demandas de empresas e tal, coisas assim, bem variadas, tipo Habib's, Mercado Livre, Alok, assim, muitas coisas assim aleatórias, sabe? Tipo, e essa é a minha principal fonte de renda. E ainda muitos projetos de associação de livros de poesia. Eu tentei abandonar isso é uma parte interessante. Tentei abandonar isso, mas chegou um momento que a galera começou a me chamar muito para fazer isso, sabe? E quando eu vi assim, um dia assim, eu fui para um evento de quadrinhos aqui do Sesc, o Sesc. E chegou a galera quadrinista aqui da cidade e tal, pá. Cara, eu separei meu material e falei, cara, eu já ilustrei 15 livros. Eu fiquei assim assustado, sabe? Porque eu tenho 30 anos. E eu falei, muita coisa, tipo, eu tenho uma bagagem de ilustrador, né, de livro, então não vou abandonar. Então eu mantenho como nicho, tanto livros pessoais, né, de poesia e tal, de pessoas, quanto projetos para a Escola Nova, né, que é uma editora que trabalha para produzir conteúdos específicos com uma vertente de ensino mais moderna e tudo mais. E eu cheguei a fazer os livros que o governo do estado do Amapá usa aqui, né? Para ensino das crianças. Fiz as capas desse livro, achei muito legal isso, assim. E depois, de vez em quando, essa empresa também me chama. Então eu sempre estou fluindo entre essas áreas de ilustração de livros, tanto editorial quanto de poesia, e storyboards, né? Pô, massa isso, cara. Eu até queria entender, assim, mais sobre... Tu falou muito, claro, da tua trajetória agora, mas eu queria entender mais ou menos de onde é que veio essas tuas referências, se tu teve mentores, pessoas que ao longo do caminho, assim, te inspiraram, se tu pode falar sobre alguns deles pra gente. Isso é muito legal, assim. Eu tive vários momentos na vida, claramente eu tive mentores, né? Pessoas que me inspiraram e tal. Então ali, quando eu fiz o meu primeiro curso de desenho na quinta série, tinha um professor de desenho, que era o Francisco Alcion. Desenhava muito bem, professor de quadrinho e tal, e tinha estudado Nordeste. E, assim, agora eu não vou me lembrar da galera, mas ele estudou com caras muito antigos que meio que fundaram o quadrinho brasileiro, né? E aí ele veio para Macapá e tinha esse curso, fiz com ele. Esse, assim, acho que foi a primeira referência assim, que eu tive de pessoa que vivia de desenho, que trabalhava com isso e tudo mais. À medida que eu fui avançando, a gente tem uma coisa muito absurda aqui no estado do Amapá, que é uma escola de arte pública. Né? Então você faz uma prova, você entra e estuda nessa escola. É o Centro de Arte Cândido Portinari. Ele foi fundado no período da ditadura pelo R. Peixe, né, que é um pintor de tinta a óleo, e eu fiz o curso de pintura nessa escola com a Ire Peixe, né, que era filha desse cara, né. E essa aí foi tipo uma segunda referência para mim, e ali eu conheci caras muito incríveis que me ensinaram nanquim. Cara, uma escola de arte pública, assim, isso é muito assustador. A gente não paga para estudar lá e tal, você só passa no processo seletivo. E depois disso eu tive algumas outras diferenças, como os artistas locais, né? A gente, no norte, a gente é muito isolado, né? Então, Sim. a gente não pode muito se basear num cara que está morando nos Estados Unidos, porque, tipo assim, o cara que está morando nos Estados Unidos, ele tem um monte de coisa, tem recurso, tem marketing, tem gente para comprar, tem turista, a gente não tem. E o Amapá, ele é um pouco mais isolado do que o resto do norte, né? A gente não tem rodovia, né? A gente não tem saída daqui via estrada. Então, um dos motivos também de eu
no início da minha carreira e até hoje, ficar muito isolado aqui, porque as passagens de avião são muito caras, o frete é muito caro. E aí, os artistas faziam coletivos, né? Então tem uma história, um histórico de coletivos que rola aqui no estado do Amapá. Eu vi esses caras fazendo as coisas, tentava ali meio que me entrosar, pulava por ali. E aí eu conheci um cara que tinha saído na ZUP, né? Era um grafiteiro aqui do estado, ele ainda é ativo e tal, Qual que que é é o o nome? Rogério Nomad, né? E, Uhum. cara, eu falei, cara, que absurdo, o cara é muito incrível, o cara saiu na ZUP, e isso era incrível, a ZUP era uma referência para todo mundo ali que queria trabalhar com ilustração. Eu nem sabia para onde a ilustração ia naquela época, eu nem sabia o quanto que ela era usada em publicidade, eu só sabia que eu queria fazer aquelas coisas. E uma outra pessoa que eu conheci, que eu achei que muito incrível, foi o Paulo Emano, né? Paulo Emano, ele é um cartunista de Belém do Pará, que graças a esses coletivos, que juntavam uma grana e traziam artistas de fora para dar oficinas aqui, ele me contou a história de como ele conheceu alguns artistas, o Bill Sidwick, né, que é um artista móvel muito famoso pelo estilo, né, e como ele conseguiu publicar um trabalho na Heavy Metal, que era uma revista de referência para quadrinho muito incrível, que ela tinha sido fundada por nada menos que o Moebius, né. Então, eu falei, cara, eu tô falando com o cara, esse cara veio de Belém, ele tá aqui na minha frente e ele postou um desenho na Heavy Metal, postou um quadrinho inteiro. E assim, eu achei, como se fosse, tipo, muito possível, sabe? Era possível aquilo pra mim. E daí ele citou alguns quadrinistas muito referenciais, né, que foram os quadrinistas assim, que a gente tem o Angeli, né, o Laerte, o Uhum. Lourenço Mutarelli. Então esses caras aí foram também essas referências e eu assisti muito documentário sobre eles, eu vi tudo que eu podia fazer sobre eles, e estudar e técnicas. E conversei com alguns, né, usando o Facebook e tudo mais. E aí aos poucos eu fui me inserindo, né, entendendo como era, como era que fazia, como era que publicava, como é que ganhava dinheiro e tudo mais, assim. Muita coisa eu aprendi sozinho, né. Por exemplo, tem um processo de decopagem que eu normalizei na minha cabeça. Pegar um livro e ilustrar o que tu está vendo ali. Ou pegar um livro e converter ele para quadrinho. A gente chama isso de decopagem. Que hoje eu uso muito em storyboard. Tu pega um roteiro e automaticamente eu já imagino ali a imagem que está acontecendo. Né? Ah, vai ser uma câmera 50 por 1G, por baixo, por cima. Vai ser um close. Isso eu acho fácil de fazer. Mas assim como eu dou aula de storyboard, de desenho, eu percebo que as pessoas não têm tanto essa facilidade e que em algum momento ali da minha história, da minha carreira, eu consegui adquirir essa soft skill, né? Seja lendo livro, conversando com a galera, ou me forçando a desenhar a partir de algum texto, ou fazendo esse tipo de exercício, eu consegui fazer. E aí todos esses caras assim meio que me influenciaram, né? Direto ou indiretamente, aqui do estado, né? Acho que é Entendi. isso. Assim. Sim. Cara, mas interessante tu falar isso, assim, até porque tu citou muito a questão de tu tá bem fora daquele eixo sudeste do Brasil, e a gente sabe que, assim, historicamente, boa parte das coisas de produção cultural, elas ficam muito presas nesse eixo do sudeste ali, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes pega um pouco do sul aqui também, mas tu tá bem nessa parte do norte e vê que realmente as coisas que tinham disponíveis, assim, pra ti, no caso, os quadrinhos e o grafite, foram as coisas que literalmente tu acabou abraçando no primeiro momento, e eu queria entender, assim, se pudesse falar um pouco mais sobre o quanto essa questão, digamos assim, da região acabou influenciando assim na tua formação, até nessa questão de networking, assim, acesso a várias coisas. Então, foi muito difícil, tá? Foi absurdamente difícil. Mas eu usei muito a internet a meu favor, sabe? Então, assim, eu não tinha vergonha de mandar mensagem para um cara que estava lá no São Paulo, ou que era um. Sei lá, eu não tinha vergonha de mandar mensagem pro Laerte, por exemplo. Agora eu não me lembro se eu cheguei a mandar mensagem para ele, ou se ele me respondeu, ou se eu não. Mas eu não tinha vergonha, porque, tipo, eu não tinha grana pra ir em São Paulo, cara. Tipo assim, era muito caro, era muito surreal isso pra minha realidade ali de ilustrador que tava começando. E era a única coisa que eu tinha. Eu mandava mensagem pro Mutarelli, mandava mensagem pra essa galera e tudo mais.
E aí o grafite, ele vai surgindo na minha vida, porque como eu tive essa primeira apresentação com o quadrinho foi a primeira coisa que foi me apresentada como forma mercadológica de desenho, né? Você pode viver disso com isso. E aí tinha outras opções, né? Tipo, sei lá, estampa de camisa. Eu não tinha ideia de como se fazia uma estampa de camisa. Eu não sabia o que era serigrafia. Eu tive um momento para estudar isso depois que eu fui atrás. Mas o quadrinho ele me forçou a sempre trabalhar com linha e sempre trabalhar com nanquim. Então você vai ver que isso no meu traço é muito forte ali. E eu tinha um problema com a pintura. Sempre tive esse bloqueio com a pintura. Então o grafite ele veio de uma necessidade de eu perder o medo de pintar, né? Uhum. Então, quadrinho você faz com nanquim e pinta com aquarela. Padrão, assim. Tipo, todo mundo vai fazer isso. Hoje a gente faz no computador e pinta com colorização digital, né? Qualquer brush ali, pode ser um brush de aquarela e tudo mais. Mas os quadrinhos europeus são assim: nanquim, aquarela. Bico de pena, aquarela. Era fácil isso. E a aquarela era uma técnica que eu me dava muito bem, né? Sempre me identifiquei muito com ela. E aí, eu nunca usava tinta densa, nunca usava uma tinta grossa, sempre era uma tinta aguada. E o grafite, ele foi um jeito de eu me forçar a fazer isso, né? E ao mesmo tempo, eu pensava que isso ia me dar uma... ia ser um outro mercado que eu ia atingir, né? E eu lembro de mais uma referência, que era um amigo meu, que era o Danilo. O Danilo era um garoto que tipo, morava no mesmo bairro que eu, e ele era tipo, um pouco mais velho do que eu. Mas o Danilo era um cara que tinha muito dinheiro, assim. Tipo, eu ficava em casa desenhando, o Danilo tinha muito dinheiro. O Danilo ele ia na casa das pessoas e pintava desenhos. Era isso que ele fazia. Não era nem, tipo assim, dizer que era grafite, sabe? Ele ia no mini box e abria uma letra, sabe? Ele ia num restaurante e o cara pedia várias coisas fofas ali, sei lá, desenha uma batata frita, desenha um negócio assim. Era uma época que as coisas não tinham muito nome, sabe? Tipo, a gente não sabia o que era lettering, sabe? A gente não sabia, sei lá, o que era grafite. Ele era um pintor de parede, era isso. E aí eu tinha essa referência dele e eu comecei a me introduzir nisso, né? Só que aí eu fiz primeiro algumas experimentações e eu tinha uma referência também que era os Gêmeos. Que assim, tu começa a estudar arte em algum momento e tu tem a ZUP ali te apresentando vários artistas que vivem da arte. Então eu tinha uma ideia, nessa época eu tinha uma namorada também que pintava, desenhava e tal, a gente tentou fazer essa transição pro grafite, mas era tipo, vamos tentar tipo ser o gêmeo, sabe? E é assim, posteriormente ela acabou se afastando da arte, foi se aproximando mais da literatura, né? E eu fui ficando, e aí eu acabei criando uma estética minha, assim, e que era uma estética um pouco oriental, né? Eu tinha umas referências orientais de Sim. desenhar carpas e tudo mais. Cara, e assim, aproveitando que tu falou também mais cedo desse lance do tarô e desses outros projetos assim que são mais independentes, como é que foi isso assim? Como é que foi essa questão de desenvolver um projeto independente? Como é que tu vê esse mercado hoje em dia desse tipo de atividade? Então, na época, eu fui bem corajoso. Porque o que acontecia? Eu nunca tinha publicado um livro. Quer dizer, um pouco antes do tarô, eu não tinha publicado nada. Eu ia falar, cara, pra mim ser ilustrador, eu tenho que publicar um livro. Então eu vou colocar um desenho meu em alguma revista. Vou colocar meu desenho numa revista, eu vou, nem que seja no cantinho ali da revista tal, eu vou falar, olha, eu sou ilustrador porque eu faço desenho pra revista. É, a gente teve um boom do Catarse, né? Que são esses. É um site, Uhum. um dos principais sites de crowdfunding. Eu via todo mundo fazendo Catarse, cara. E eu falava, cara, todo mundo faz Catarse. E aí tu tinha o Rafael Grampar fazendo Catarse. Tu tinha o Luciano Salles. A gente já estava vivendo basicamente uma terceira geração de quadrinistas, né? Tu tinha o Laerte, mas agora tu tinha o filho do Laerte, né? Que é o Rafa Coutinho. E aí ele fazia Catarse. E aí junto com ele tu tinha os Gêmeos, né? A gente tem várias influências. E esses traços, eles não estavam caminhando mais pro americano, né? A gente estava tendo contato com graphic novels. E aí
eu comecei a mandar mensagem para esses caras. E às vezes, assim, tinham pessoas que não eram tão famosas que eu achava acessível. E eu perguntava, cara, posso participar do teu projeto? Sei lá, uma capa, um negócio assim, ó. Uhum. E até que o Pedro Rush, que é um dos idealizadores do Tarô Insensate, a gente nem sabia que existia o Tarô Insensate, a gente nem planejava ainda isso. Ele falou, Igum, eu junto 50 artistas todo ano, escrevo um texto de tiras, tá? E depois que eu faço isso, eu publico um livro com 50 tirinhas desenhadas por um artista de cada estado do Brasil. Eu falei, cara, que incrível, velho. Incrível e tal. Não, pô, cara, eu faço pra ti essa tira e tal. E não era remunerado, né? A gente recebia com livros. Recebia uma quantidade de livros para me vender e tal. Que era o que era possível ele pagar. E eu participei disso. Então foi a primeira publicação que eu fiz, né? E era uma Sim. publicação a nível de São Paulo, né? Cara, deu uma pá publicando livro. E eu acho legal porque meu nome é Igum de Jorge, né? E é o Igum de São Jorge. E eu fiquei exatamente na página 23, que é o número de São Jorge, né? Que, Uhum. se não me engano, é 23 de abril o dia dele. Eu falei, cara, é isso. E aí passou um tempo, né? Passou um tempo e o Pedro se juntou com o Rodrigo Ortiz para escrever um romance urbano, né? De fantasia meio que distópica, né? Que era o Dito pelo Não Dito, que era uma história de uma menina tentando acordar o namorado de um sono profundo. E aí você só ia saber o final dessa história se você comprasse o livro e apoiasse, né? E eles tinham Sim. uma sacada muito boa que era chamar um autor para ilustrar cada capítulo. E aí o Pedro me convidou para ilustrar o livro todo. Ele falou, cara, tu já fez o trabalho ali das Joaninhas comigo? Não quer ilustrar o livro todo? Como era um universo mágico, eles tiveram a ideia de colocar cartas de tarô. Foram só 12 capítulos e eu fiz 2 ilustrações para cada capítulo, dando um total de 24 cartas de tarô. A gente não teve orçamento suficiente para imprimir colorido, mas esse primeiro livro saiu com 24 ilustrações de cartas de tarô em preto e branco dentro do livro. E ele foi para a mão desses outros autores, esses 12 autores, rodou o Brasil todo e me deu uma visibilidade muito boa. Essas 24 cartas foram um jogo aleatório, né? Foi aberto um jogo de tarô. E aí a gente ficou, poxa, a gente fez 24 cartas, vamos tentar fazer o tarô todo e a gente lança esse tarô. E aí foi o projeto do ano consequente, né? Então a gente estava ali indo para 2016 e aí a gente foi lá e finalizou o Tarô Insensate. Entendi. Era uma forma de eu me lançar nacionalmente, entendeu? Sim, sim. Mas assim, a gente não ficou rico, tipo, ninguém ficou rico, sabe? Tipo, mas a gente foi um jeito da gente viabilizar o nosso projeto pessoal. E Sim. para mim foi um baita de um portfólio, porque tu tem um livro impresso, tu tem um tarô impresso, vendido em todo o Brasil, era um portfólio muito grande, assim. Então, assim, poucos artistas têm isso, assim, a nível de Brasil, sabe? E foi como eu consegui me lançar para fora, né, daqui, foi a partir disso. Então, para mim, na época, foi muito viável, era muito importante para mim fazer isso. E aí eu participei de outros cartazes e coisas mais, assim, e a carreira foi ascendendo nessa área de quadrinho, ilustração e tudo mais. Até que eu cheguei a fazer uma ilustração para Portugal, né? Que era pro um quadrinho ali que estava rolando em Portugal. Eu fiz uma ilustração e ela foi exposta em Portugal. Uhum. Era um catarse também que eu me predispôs a fazer uma ilustração e tudo mais. Então, meio que eu era aquele cara que estava trabalhando por visibilidade, né? Estava trabalhando por divulgação. Justamente porque eu não tinha essa visibilidade. Mas eu já estava recebendo uma grana por isso, sabe? Então já estava ficando legal. Ok. Ao meu ver, isso valeu muito a pena, sabe? Na minha dificuldade. Se você não estiver no norte, talvez você não precisa fazer isso. Hoje em dia, a gente continua fazendo esses projetos. E bate num ponto que eu acho que a gente sempre fala sobre isso, Marcos, que tu tem que ter o teu projeto pessoal Uhum. para te atrair projetos comerciais. A gente continua fazendo as mesmas coisas.
A gente lançou o Don Quixote, que foi uma extensão desse tarô. A gente vai lançar mais uns 2 ou 3 quadrinhos sobre esse universo do tarô, né? E são os projetos pessoais em que eu me exercito, que eu me divirto e que me dão visibilidade e que eu coloco no meu portfólio para depois ir atrás de pessoas jurídicas, né? Que a gente corre atrás das pessoas jurídicas. Mas assim, mesmo sendo um projeto pessoal meu, eu consigo receber por isso, porque a gente tem um lucro do Catarse, né? Então é como assim, eu tô fazendo um projeto pessoal meu e ainda tô recebendo, sabe? E Sim. depois eu prospecto para empresas jurídicas. Então, tipo assim, para mim é um modelo de negócio muito inteligente, sabe? Saquei, cara. Pô, então assim, até aproveitando isso que tu falou, esse gancho da questão do tarô, existe uma parte assim do teu trabalho que eu já notei faz bastante tempo que ele tem um certo pé, digamos assim, nessa parte mais mística, mais esotérica, que envolve várias influências culturais. Eu imagino que seja muito da questão da região que tu mora também. Como é que tu descreveria, assim, se tu pudesse colocar assim essa parte do teu trabalho? Então, não tem como dissociar o que eu faço, né, dessas coisas aí que tu falou, né, mais místicas, mais mágicas. Em algum momento da vida, tu te pergunta por que tu quer desenhar, né, e tal. Pô, o Uhum. que vale a pena desenhar e tal? Por que continuar desenhando? E eu fiz essa pergunta para mim várias vezes. Em algum momento ali no período que eu estava na universidade, eu queria contar histórias, mas eu falei, pô, por que eu quero contar histórias? Ah, quero inspirar as pessoas a fazer coisas boas e ajudarem o mundo e tal. Eu percebi que eu queria disseminar coisas boas pro mundo. Sim. E especificamente eu comecei a me apropriar de coisas espirituais, religiosas, do próprio budismo e colocar esses símbolos no meu trabalho, porque ele me daria uma desculpa altruísta para fazer o meu trabalho. Então, tipo assim, eu estou Entendi. fazendo isso meio que para espalhar essas coisas que eu acho que são boas e isso é bom de ser feito para o mundo. E tudo que eu fizer, eu vou colocar um toquezinho disso, porque mesmo que seja um trabalho de publicidade, mesmo que seja uma coisa, eu vou colocar um toque aqui de budismo, porque eu acho que a cultura zen vai ajudar alguém. Tu não precisa chegar para a pessoa e falar assim, olha, não sei o que, medite, mindfulness. Mas se tu tiver um traço minimalista, automaticamente a pessoa vai começar a achar aquilo bonito e se perguntar de que pensamentos aquilo é reflexo, né? Então tem um exercício Sim. que é o Enso, se eu não me engano, que é fazer um círculo perfeito em uma única respiração com o pincel de nanquim, né? A minha arte final eu penso um pouco sobre isso. Eu inspiro e faço e tento deixar muito minimalista, sabe? E é um jeito de eu falar sobre budismo no meu trabalho. E isso é o que me fez continuar desenhando. Foi a justificativa que eu achei ali atrás. Era tipo, inspirar pessoas de que o mundo espiritual, uma coisa energética existe e você pode se conectar com essas energias positivas, sabe? Sim. Eu acho muito interessante, assim, que não é uma coisa que é jogada na tua cara, mas tu sente que tem, parece que, digamos, um contexto por trás, muitas vezes. Claro, existe teu trabalho comercial, que tu, infelizmente, não tem muito como botar isso, tu acaba entrando mais com a questão do tipo de traço, mas quando são as tuas coisas pessoais, isso fica muito mais claro, mais evidente, tu entende? Então, eu acho interessante, assim, ver como é o reflexo de cada artista, entende? Como cada artista reflete muito da identidade dele no trabalho pessoal, sabe? Sim, sim, com certeza. Eu tinha um professor na universidade que ele é arquiteto e aquarelista, né? Ele é muito famoso, o Mário Barato. E ele foi o primeiro cara que eu tive contato que falou, ah, eu sou budista. Até então ali eu tinha tipo uns 23 anos, eu acho. Eu não sabia se eu era budista ou não. Eu pensava que para mim ser budista eu tinha que ir no templo e, sei lá, fazer um ano ali de monastério, alguma coisa do tipo. Ele falava, eu sou budista e é isso.
Tinha que raspar o cabelo. E aí a galera. E aí a galera falava, olha, esse professor é budista e tal. Eu falei, cara, todo mundo reconhece ele como budista e. Então, eu só preciso falar para as pessoas, eu sou budista, é isso. E aí eu comecei a falar isso para as pessoas e aí eu fui me definindo melhor nesse conceito. E ele tinha uma aula que era um pouco mais tranquila, ele falava devagar, ele era mais zen, ele ensinava a arquitetura de um jeito, sabe? Que era diferente dos outros professores. E eu já fazia isso com o meu trabalho, né? Tentava desenhar carpas, tentava desenhar arquiteturas orientais e tal. Mas o traço ainda não estava resolvido. E aí, quando eu assumi meio assim, tipo, pô, eu sou budista e tal, eu comecei a deixar isso fluir mais, entendeu, no traço. E hoje Saquei. eu já tenho uma definição maior disso, sabe? Uhum. Tipo, até falando dessa questão do traço, assim, como é que funciona mais ou menos assim o teu processo criativo na hora que tu vai fazer uma arte, assim? Tu até falou um pouco antes da questão da decupagem, de algumas técnicas envolvendo nanquim, mas hoje em dia como é que funciona geralmente, assim, se pudesse dar, digamos assim, um geral, digamos, né? Quando eu era adolescente, eu tive um insight muito foda. Tipo, eu olhei pro quadro ali do Michelangelo, que era a criação do homem, e eu falei, cara, muito músculo aí, cara, dessa porra tá errado. E eu fiquei assim, cara, realmente tá errado. Aí eu pegava do Da Vinci e falava, pô, tá parecendo um pouco mais realista. Só Uhum. que eu gostava mais do Michelangelo, sabe? Aí era nitidamente o meu artista favorito ali de anatomia, algum período da minha vida. Eu comecei a perceber que se eu quisesse desenhar igual Michelangelo, eu não deveria tentar copiar os acertos dele, eu deveria tentar copiar os erros. E aí eu levei isso para minha vida, né? Então, quando eu queria copiar um estilo de algum artista, eu copiava os erros. Eu falava, cara, onde que ele tá errando aqui? Olha, essa mão dele tá meio tosca. Por quê? Porque ele usou uma linha um pouco mais grossa na mão. Aí eu falava, esse olho aqui tá um pouco errado. Essa anatomia tá um pouco tosca. Por quê? Porque ele desenha sempre o personagem com olho de peixe. E aí ele consegue distorcer a anatomia ali a um ponto dele não precisar detalhar o deltoide. Então eu aprendi isso. Eu aprendi a copiar estilos, né? Muito fácil. E eu fazia essas cópias, né? De estilo e tal. Tanto é que quando eu tinha ali uns. Eu acho que quando eu tava batendo ali uns 20 anos de idade, agora eu tô com 30, vou Uhum. fazer 30 em dia 7 de outubro. Eu tinha um traço muito marcante, a galera achava muito estranho isso. E aí eu tinha duas coisas muito fora da tangente para pessoas normais que estão ali começando a desenhar com 20 anos. Eu conseguia desenhar coisas de imaginação, porque eu tinha tido aula de desenho estrutural ali na quinta série. Uhum. E eu conseguia ter um traço definido de arte final porque eu tinha muitas referências na minha cabeça, né? Hoje em dia, eu acho que isso foi uma coisa que eu até aprendi contigo. Tu me O quê? mostrou um gráfico, que tinha vários estilos de pintura, tempo que tu demorava e o orçamento que tu cobrava. Tu Ah, lembra sim. disso? Sim, sim, eu fiz meio que Eu, pra mim, assim, né? Eu peguei pra pensar mais ou menos assim e tentar entender essa questão do quanto o estilo acaba impactando no tempo de produção, em qual etapa, principalmente, e o quanto às vezes acaba compensando, até pra fazer um orçamento, digamos assim, né? sim, e aí eu integrei isso também. Então, assim, eu tenho um traço de quadrinho, tenho um traço de storyboard, tenho um traço de livro de poesia, Uhum. tá? Eu tenho esses três traços na minha cabeça bem definidos a partir de influências que eu selecionei. Eu tenho uma curadoria, sabe? Como se fosse três artistas vivendo em mim. Só que tem um BO, né? Um BO mais fodido nisso. Que é, eu posso fazer aquarela digital e tradicional. Eu posso fazer com pincel de pena, sei lá, um pincel mais grosso, de pelo. Posso fazer com bico de pena ou com nanquim técnica. Então o material ele me dá uma restringida ainda, né? E aí, quando eu tô fazendo um tradicional, algumas coisas, eu sinto que eu não consigo amarrar muito meu traço se eu trocar o material. Mas eu também não Uhum. quero usar sempre o mesmo material, porque eu entro num tipo de clichê, sabe? O traço tradicional que eu tenho, no papel e tal, ele permeia por um raciocínio que eu tive na adolescência, usar o máximo de técnicas possíveis. Talvez uma influência mais de artista plástico que eu tive, né? Ali na minha infância, vendo
coisas e convivendo com artistas plásticos. Então, por exemplo, eu pegava compensados, pintava eles, né? Desenhava um pássaro regional, passarinho azul. Aí eu fazia uma arte final colorida desse passarinho e finalizava com spray. E depois eu aprendi estilogravura. E quando eu aprendi estilogravura, eu cortava algumas partes do compensado para ficar rústico. E aí também usava uma tinta mais grossa para puxar a textura. E recentemente eu quero fazer uma experiência de colar lambes, usar textura, usar spray, talhar a madeira. Então assim, eu vou usar o máximo de técnicas possíveis num quadro para eu me sentir confortável, não perdendo nada e ao mesmo tempo não ansioso, sabe? Talvez isso seja um medo. E esse medo de perder alguma coisa, se sentir ansioso, me fez criar uma técnica mista que pode variar para qualquer coisa. Então o tradicional é muito mais louco esse processo, né? Sim, sim. Porque tem muita... desculpa, cara, tu estava falando, mas eu só ia complementar que a questão, muitas vezes, do tradicional, e pode me corrigir se eu estiver errado, mas tem muito a ver também com o fato de que, principalmente quando se trata de aquarela, algumas dessas técnicas, existe muita imprevisibilidade de como as coisas vão se comportar, certo? Sim, com certeza. Então, por exemplo, teve um livro que eu ilustrei que eu usei recorte de craft, sabe? Ficou muito bonito, assim, tal. Recorte de craft, em vez de usar máscara de aquarela, eu usei cola branca, sabe? E aí, onde eu passava a aquarela e tinha gotas de cola branca, não pegava. Então, eu experimento bastante. Aí, saindo desse mundo tradicional, que é uma loucura, tu tem o do digital. Então, no digital eu consigo usar o Clip Studio, que tem um brush específico, que é o Real J Pen, que eu uso para arte final. E agora eu criei um pacote de brushes assim, que simula mais o... como eu posso dizer? O espatulado, o pincel seco, na verdade. Demorei anos para criar esse brush. O dry brush. É tipo um hair dry brush, sabe? Sim, sim. Aquele mais compridinho, tu diz. Isso, Então ele deixa tipo um rasteladozinho assim. E aí eu uso esses, né? E para esse storyboard eu uso só um, que é um flat brush, assim, sabe? Tipo aquele brush de bolinha. O clássico bolinha. O bolinha de todo mundo. Que tu dá uma achatada nele e ele vira tipo uma parallel pen, tá ligado? Vira um calígrafo, tu diz? Vira tipo um calígrafo. Saquei. E aí eu faço uma coisa muito legal, eu travo ele na inclinação da caneta. Tipo, posso... É muito parecido com o traço do Mateu Mestre, saca? Sim, isso é legal também. Mateu Mestre, né? Sim. Isso é legal também porque tem um livro dele que ele ensina a criar esse brush. É tipo assim, tem 4 páginas pra ele falar, olha, você vai pegar o brush de bolinha, vai dobrar ele e ele vai funcionar assim. E aí é o traço mais usado em storyboard. Então eu sempre posso variar esse traço porque eu tenho essa habilidade de estudar traço e conseguir copiar, né? Que eu tive isso ali na iniciação artística. E a vantagem, tu fez essa pergunta meio que ali no início, mas eu posso fazer um gancho para também continuar a responder. Claro. Como eu estava sozinho, não tinha ninguém para me ensinar, eu criei esse método de aprendizado, que era copiar traço. E eu acabei assimilando muito mais coisas que eu deveria, sabe? E isso me deu umas skills fodas. Por exemplo, assim, consigo copiar ali um outro estilo, tal, alguma outra coisa. Claro, sempre existem limitações, né? Eu tô numa dificuldade no impasse de fazer cartoon. Eu não consigo fazer cartoon. Porque em algum momento ali eu fui muito distante do cartoon, né? Por exemplo, Pokémon. Tem uma dificuldade absurda de desenhar Pokémon, sabe? Sério? Tipo, tu diz assim, um estilizado fofinho, tu diz? Um estilizado fofinho. Tem uma dificuldade absurda, assim. Fazendo ali, eu falo, cara, a perspectiva não tá... E não tá ligado? Tu vai ver um Pikachu, às vezes não tá certa a perspectiva. Mas aí isso me ajudou, né? Essa dificuldade de não ter esse auxílio pedagógico ali. Até ter tido uma introdução ou socializado com os artistas, mas me fez ter essa habilidade de conseguir estudar muita coisa para ter um domínio básico, sabe? Porque eu tava meio que sozinho ali estudando. Pô, saquei, cara. E assim, até tu tinha comentado um pouco, assim, voltando um pouco àquela questão que tu tinha falado, tanto da religião como
como que funciona as coisas no lugar que tu mora, assim, como é que é a tua rotina, assim, como é que tu vê que ela impacta, assim, digamos assim, no teu trabalho, se tu puder comentar um pouco sobre ela. Cara, eu comecei a fazer terapia, eu acho que recente, vamos dizer que tem uns 2 ou 3 anos, assim. Mas aí eu comecei a olhar mais pro passado, né, pra infância e tal, meio que o que eu fazia, né. Eu Uhum. tava, esses dias, uma parada que é a superdotação. Eu ainda não fui neuropsicólogo nem nada, mas eu lembro que na infância, sei lá, tipo assim, isso é uma coisa que eu fico muito assustado. Na quarta série eu tava, sei lá, brincando com as outras crianças e tal, as meninas estavam fazendo umas brincadeiras, eu tava meio que sentado. E cara, as crianças estavam brincando, velho, e eu tava muito puto da vida porque eu tava mal por causa das crianças na África que estavam passando fome. E eu fiquei assim, na época era normal pra mim sobre aquela. E eu não conseguia brincar com as outras crianças, tá ligado? E, e aí, meio que eu tinha um nível ali de empatia diferente, sabe? Tu diz, Sobre era o um mundo. problema de ter empatia com as crianças que estavam perto de ti? Ou era um problema do tipo, tu tinha empatia com as crianças que estavam muito longe e ninguém parecia perceber isso? Na verdade, falando desse jeito, podia ser isso, mas era tipo um lance de tentar resolver problemas na quarta série, tá ligado? Ah, Não saquei. era normal, tá ligado? Era pra mim estar brincando, velho, sei lá, fazendo outra coisa. E aí eu percebi que eu cresci meio assim, pensando muito sobre profissão, sobre futuro. Eu me lembro que, tipo, na quinta série eu falava, cara, quero ser arquiteto, e eu estudava absurdamente geometria analítica e decorei todas as formas que a professora falou, olha, isso aqui, para quem ser arquiteto, é essencial. E aí, tipo, eu nem usei geometria É, eu analítica ia na faculdade. dizer, eu não sei se tu usa hoje em dia. Eu uso mais no Blender, né? Porque, tipo assim, não, eu não uso, na verdade, né? Eu só crio os sólidos ali, eu sei como é que faz matematicamente, professora Roseli. Mas o Blender cria ali, estica e puxa sem eu precisar ficar calculando. Sim, não Mas tem que ficar aí calculando, claro. eu tive uma. Eu fui crescendo assim meio disciplinado, sabe? Então eu. Por algum motivo minha mãe me colocou na natação. E eu acho que é porque eu tinha algum problema de respiração, eu não conseguia correr e tal. Pá, a natação é boa, mas eu não cheguei a ter asma, né? Eu tive. Uhum. E aí eu nadava, cara, nadava. E eu comecei a nadar, eu fiquei, pô, vou ser atleta, não sei o que e tal. E por um tempo assim eu larguei um pouco de mão do desenho, porque eu, tipo, era nadador e tal. Como a cidade aqui, ela não é pequena, ela é uma cidade grande, é uma capital e tal. Mas assim, muitas coisas tu consegue ali conhecer as pessoas mais fodas da cidade. Então, tipo, eu fui nadar na piscina olímpica. É tipo Uhum. uma piscina pública, assim, que todos os atletas vão nadar da cidade e a galera que vai para as Olimpíadas ganhava medalha e tal. Jogos escolares e tudo mais. E eu fui Uhum. lá nadar e a galera tinha um nível muito alto, assim, sabe? Era tipo assim, eu comecei nadando numa escolinha particular, que era assim, nada 25 metros. E eu fui pra lá, e o exercício era tipo assim, nada 2.000 metros. E aí eu tava, tipo, na oitava série. Cara, adolescente nadando 2.000 metros, cara, eu era um atleta, tá ligado? Não é normal, sabe? E aí eu sempre comparo com o rolê da infância, né? Que ali, como eu tava na infância, eu tava preocupando com coisas do mundo, tipo, da vida adulta. Sim. E, e na oitava série ali eu tava, tipo, nadando como um atleta. E depois eu voltei pro desenho e quando eu voltei pro desenho eu vi, tipo, um profissional. Tipo, vou estudar anatomia. Pegar ali o Michel Hampton e vou copiar todinho. Eu fiz isso, sabe? Poucas pessoas fazem isso. Até os alunos que eu dou, eu falo, cara, Michel Hampton, isso aqui, faz esse exercício, tal, vai conseguir. E hoje no curso eu tento fazer um resumo, né? Tipo, o aluno não ter que copiar todo o Michel Hampton. Entender ali a estrutura e tudo mais. E aí Uhum. essa estrutura ali da natação veio junto com exercícios físicos, né, até um certo ponto ali. Depois a gente fica um pouco sedentário na faculdade e pega e faz depressão acadêmica fodida. E aí eu parei, veio a pandemia e aí teve o rolê do apagão Mapá, né? E
E depois eu paguei uma pau, eu tive uma hernia inguinal. Então, fiquei mais uns 3 anos assim sem fazer atividade física. Eu dei uma engordadinha. E aí eu lembrava que mesmo antes ali, depois que eu tinha largado a natação, eu ainda cheguei a fazer um treino de TAF para passar no concurso público da Polícia Militar, porque a gente sempre tem aquela época assim que vou largar o desenho, vou largar tudo e você funcionário público. Esse é um clássico. E aí eu me diverti mais treinando pro TAF, fazendo barrinha e abdominal do que estudando para CPM. Isso é uma história boa, né? Não, mas a história é ótima, assim, pô, o cara queria estudar pro concurso e ele se divertiu fazendo barra. Daí desse rolê da barra, né, fiquei muito atlético de novo, barra grafite, né, teve fase. E agora, eu acho que de novo, por tua culpa, né, cara? Tô ocupado Por de quê? tudo. O que eu fiz dessa vez? Tu fez um podcast falando de calistenia, falou assim, alguma coisa na pandemia, e tal, eu tô triste, eu tenho que fazer exercícios físicos. E aí tu usou Sim. tu usou a palavra calistenia, e aí eu fui pesquisar sobre isso. E eu falei, cara, dá pra fazer exercício em casa, sem É um equipamento. mundo, né, que se abre, assim. O que aconteceu Não, naquela cara. época, assim, só pra quem tá ouvindo e não sabe, basicamente a gente tava no meio da pandemia e tava tudo fechado, academia e tudo mais. E eu já tava indo na academia fazia uns 2, 3 anos seguidos, tava pegado, assim, todo dia não, menos fim de semana, digamos, né. Às vezes até alguns dias do fim de semana. Mas foi bem terrível, assim. Acho que pra todo mundo, claro, que tinha uma atividade regular. E o que eu fiz, no caso, foi começar a fazer em casa, assim. Quando eu era mais novo, eu tinha o costume de fazer, porque eu não tinha dinheiro para ir na academia. Enfim, acho que até meus pais não iam querer que eu fosse. E eu fazia barra, fazia apoio, fazia todos esses exercícios de que a gente usa o peso do corpo. Isso tá dentro da disciplina que a gente chama de calistenia. Mas enfim, continua. O que aconteceu contigo daí, Igor? Aí eu queria trabalhar no Circuito de Soleil, não, brincadeira. Cara, o algoritmo é bizarro, né? Começou a aparecer uma galera. Eu pesquisei um pouquinho ali no YouTube, começou a aparecer uma galera do Circuito de Soleil vendendo online de calistenia. Mas então, aí eu consegui juntar uma grana ali e foi voltando homeopaticamente, né? Para os exercícios físicos. E eu me reconectei com esse lado mais atlético, né? Então, hoje minha rotina é tipo comer bem, dormir bem, fazer exercício e estudar. E batata, também gosto de batata. Eu também gosto de batata. Sabia que tu ia falar isso. Pô, cara. Mas assim, hoje eu tava falando até com uma amiga que é também storyboard e tal. E daí, tipo, ela tava um pouco mal, porque a profissão de storyboard é no fim de semana, e aí isso já estraga a tua vida ali com a namorada. Além, aí você fica com o psicológico meio afetado, né? Abalado. É. Ablado. E aí, a gente às vezes tem uns prazos assim absurdos que a gente não dorme, né? E assim, mesmo seguindo essa profissão, eu sigo mantendo a saúde como prioridade. Então, por exemplo, eu tento dormir 7 horas todo dia, mas se a gente está com um prazo muito apertado, eu tento dormir 5 ou 6, mas eu não passo disso, sabe? Sim, sim. Pode cair a qualidade do trabalho ali? Pode, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu não estou fazendo o trabalho, eu estudo muito questão de valores, anatomia, para conseguir resolver o problema em menos tempo possível, para ter mais tempo para dormir. Mas aí Sim. tu te pergunta, de onde vem a motivação para estudar? Tu faz o exercício físico, o exercício físico funciona como uma ritalina, sabe? Por isso que o ideal é a Sim. gente fazer bem de manhã. Então, teu batimento cardíaco fica acelerado, é como se tivesse tomado ali um negócio, tu fica muito ativo, muito atento. E estudando neurociência, né, o próprio Wesley não sei falar, Wesley, Sim, entendi. o alerta é o oposto do sono, né? Então o exercício põe alerta e aí eu consigo estudar, né? E hoje eu estava até vendendo uma vaga para o curso e o aluno me perguntou assim, cara, como é que é a tua rotina e tal? Cara, semana toda estudando, sábado e domingo as agências começam a me ligar, trabalhando,
absurdamente. E aí eu volto na segunda-feira, tranquilo, trabalhado. E em vez de eu folgar, né, entre aspas, eu sigo uma rotina de exercícios e estudos normais. Tento trabalhar 8 horas diárias, mas não tem trabalho, né? Trabalho no fim de semana, trabalho de storyboard. O que eu faço? Eu insiro aulas particulares aí nesse período, tanto aulas presenciais de aquarela, quanto as aulas do curso de storyboard ali, a mentoria, e estudos, né? Então tem uma tabelinha assim, Blender e tal, Grace Pencil, fazer o curso do Marcos Torres. Não. Começar a fazer jabá aqui, cara. Que é isso? E aí eu separo essa semaninha, basicamente eu passo estudando e fazendo exercício físico, cara. E assim, eu consegui dar a volta, né? Nessa exigência assim, que a gente tem no storyboard dele ficar horas sem dormir. Então, assim, em vez de eu ficar sem dormir, eu durmo mais cedo e acordo mais cedo. Então, sei lá, durmo 21 horas para acordar 4. Se, assim, isso não é padrão, né? Um dia muito, assim, ruim. Tá? E aí tu vai ver que tu não vai perder muita. Tu vai perder uma ou duas. E aí, como tu passou a semana toda estudando, o teu cérebro meio que tá ativo para desenhar gestual, para desenhar a mão, para desenhar carrinho, sabe? Tu vai desenhar isso muito rápido, sabe? Isso, imagina tu fazer isso durante um mês, 2 meses, durante um ano, sabe? E aí com o tempo tu meio que te torna profissional. Tanto é que eu tenho que aumentar o nível da. Então, por exemplo, eu insiro coisas de 3D, eu insiro coisas de pintura digital, né? O storyboard ele não precisa colorir, né? Ele pode usar a própria inteligência artificial ali do Clip Studio para colorir para ele. Mas eu insiro essas coisas, esses estudos para eu caminhar e sentir que a vida está caminhando para frente. E os exercícios físicos, eles são muito legais porque eles te dão um número ativo de que tu está caminhando. Então eu comecei fazendo 3 barras, hoje eu consigo 6 consecutivas, né? Eu sei que tu faz 12, né? Não, mas eu não faço 12 o tempo todo. Eu geralmente faço, sei lá, séries de 8, sabe? Tipo, eu não passo disso porque senão meu ombro não Bom, aguenta. o que eu faço consecutivas eu consigo fazer 8, mas hoje eu consigo 3 séries de 5, mas na última eu fiz 6, assim, Ah, entendi. entendeu? Então, tipo assim, e assim, não era pra fazer, eu ia contar de fazer 6 e tal, então foi bem tranquilo. Tu começa a perceber que tu tá evoluindo, pô, e tu sente a tua vida passando e crescendo, sabe? E talvez eu tenha alguns aspectos perspectivos e depressivos que esses dados, essas anotações e tal, me ajudam a ver que eu tô melhorando, tô progredindo. Por isso que eu comecei esse papo de rotina com terapia. Na verdade, é tudo isso pra gente ter uma mente funcional, saudável e conseguir trabalhar com isso, sabe? Claro. Não, eu acho que assim, são coisas que andam meio que aliadas, assim. Se tu não cuidar do teu corpo, isso vai afetar a tua mente. Se tu não cuidar da tua mente, isso vai afetar o teu corpo, sabe? Então, tu meio que tem que tentar aliar as duas coisas. E é claro, a gente tá falando aqui numa perspectiva, muitas vezes, de alguém que tem condições de pagar uma terapia, pagar uma academia, mas muitas vezes vai ter que achar outras maneiras, assim, que nem a gente falou, a calistenia é uma coisa que tu pode fazer gratuitamente, geralmente toda cidade tem uma pracinha com barra, com aqueles dispositivos mais clássicos, assim, tem muitos exercícios que tu nem sequer usa nenhum tipo de equipamento, tu só vai usar o próprio corpo. Mas também, claro, quando se trata da mente, muito desse refúgio mental que a gente procura não vai necessariamente ser só na terapia. Até como a gente falou antes, a questão de ter uma espiritualidade, não necessariamente tu precisa ter uma religião, mas tu ter um ponto central que tu pode ter de reflexão em relação tanto à tua existência como ao teu propósito, certo? Certo, certo. Não, eu acho que a religião ela funciona para isso. Porque a religião, na verdade, não é um conforto, né? Muita gente pensa assim, pô, a religião é uma ilusão, vai te prender e tal. Na verdade, ela vai te dar um conforto e algumas pessoas vão ficar só com esse conforto. Outras pessoas vão abandonar esse conforto, falar, não preciso disso. E vão ter uma vida um pouco mais ruim, né? Mas, de alguma forma, elas vão se aproximar de coisas que vão preencher esse lugar aí da religião. Vão se aproximar de uma filosofia, vão se aproximar de um estoicismo. E, Sim. assim, é bem isso, mente, corpo e tu equilibrar essas duas coisas e o teu trabalho.
A gente tem uma palavra que é muito legal, que é o Ikigai, né? Eu descobri essa palavra, assim, eu já estava um pouco mais velho, acho que eu estava ali com 7 anos, ou... Não, acho que um pouco mais novo. Mas o Ikigai, pesquisem aí no Google, vocês estão ouvindo. É uma bolinha, tá? Que são 3 bolinhas e elas se juntam e formam um gráfico. Então, tu tem que fazer uma coisa que tu ame, uma coisa que ajude o mundo e uma coisa que te dê dinheiro, sabe? E aí o Ikigai é meio que a fusão dessas 3 coisas. E dizem que isso é o sentido é isso que faz os japoneses terem tanta longevidade. Porque quando eles escolhem as profissões deles, eles escolhem baseados no Ikigai, né? Entendi. Pô, massa saber isso, até. Eu acho que já tinha ouvido falar desse conceito, mas acho que tu explicou de uma maneira muito mais simples, assim. Geralmente tem umas coisas que a gente procura e, sei lá, tem um texto, assim, gigante. Então, bom ouvir de maneira mais sintética. Mas, assim, eu achei interessante tu falar um ponto agora há pouco em relação a, por exemplo, ter que trabalhar fim de semana, ter uns prazos muito complicados. Como é que tu vê, assim, digamos assim, pontos positivos, ou talvez o ponto mais positivo e o ponto mais negativo na profissão, assim, quando tu pensa nisso? O ponto mais negativo é tu não ter o fim. É muito estranho tu trabalhar no fim de semana, sabe? As pessoas não entendem, as pessoas, como assim, cara? Não, vamos sair. Cara, não dá, eu trabalho no fim de semana. Aí quando chega na segunda-feira, tu liga, bora sair. Não, cara, hoje eu tô trabalhando. Essa é a parte mais ruim. Algumas pessoas estão disponíveis ao longo da semana. A parte mais legal é que você tem uma liberdade, cara. Tipo, tu pode dar um rolê de bike. Comprei uma bike, cara. Comprei uma bike, virei um ciclista. Pode dar um rolê de bike, cara. Tu pode dar um rolê de bike e, no meu caso, eu vou ali a 30 minutos da minha casa de bike. Uhum. Vou na pracinha, faço exercícios físicos, volto pra casa 30 minutos e, tipo, foi o que eu fiz exatamente hoje. Assim. Então Entendi. esse o ponto mais legal, né? Essa liberdade e tudo mais. Eu tenho muito controle sobre isso, né? Sim, sim. Tipo, eu digo também, acho interessante comentar que, claro, muito dessa questão do trabalho do storyboard, ser no fim de semana e tudo mais, tem muito a ver também com a lógica do mercado publicitário, que muitas vezes é o principal mercado que tu acaba atendendo, certo? Sim, Sim, sim. eu, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com publicidade vai. Tu diz o Mas que, o assim? storyboard, mas o storyboard é muito real, porque normalmente a PPM, né, que é a Project Manager, Project? ela vai lá Não, na eu não sei o que é. Project Manager Meeting, reunião de manejo de projeto. Uma parada assim. Ah, entendi. Ela vai rolar na segunda-feira, pô. Então, tipo assim, de segunda a sexta, os caras vão ficar se quebrando, escolhendo ator, escolhendo locação, alugando coisa, vendo o que tem que comprar. Será que dá pra ele ir? Será que vai usar duas? Será que vai fazer no estúdio? A gente vai contratar o CGI? O que vai fazer? E aí, no sábado e domingo, eu tenho que trabalhar nisso. E eles apresentam isso na segunda para o cliente. Se o cliente aprovar, eles vão trabalhar de terça a sexta para gravar esse comercial, esse shooting, sabe? Então, assim, é uma dinâmica assim. O cara do storyboard vai ficar ali no fim de semana enquanto a gente vai resolver um monte de pepino, sabe? No resto da Saquei. semana. É interessante tu falar, eu realmente não sabia que tinha essa questão. Mas é claro, provavelmente tinha uma questão de ter, digamos, uma linha de produção que ela precisa funcionar dentro de um cronograma muito específico, principalmente quando se trata de produções que vão ser filmadas, né, live action, como a gente chama, né, que é diferente da lógica de animação, que não depende de um cenário, de locação, de ator, enfim, de transporte, locomoção, catering, todas essas questões que envolvem uma produção live action, assim, quando tu faz uma animação 3D, é um espaço virtual, né? Então, tipo, tu tem que ter um servidor, tem que ter os computadores, mas tu não tem essa necessidade. Sim, sim, com certeza. É, e assim, é uma tractana assim, absurda, né? No audiovisual a gente chama de tractana, não chama de gambiarra. Porque às vezes tu tem que trazer montar um trilho pra câmera, sabe? Tu não sabe se o trilho na câmera vai funcionar ali, né? Os caras têm que ir lá ver, não, pelo que eu vi aqui nas fotos tá. Uma vez eu fiz um storyboard que era dentro do metrô.
E aí tinha um roteiro assim, duas meninas. Era um roteiro, se eu não me engano, era pra Boticário. E Ah, aí sim. era sobre Dia dos Namorados e... Não, perdão, era pro Mercado Livre, sobre Dia dos Namorados. Então, duas meninas ali, sentadas uma posta para outra, e aí meio que para ter uma simbologia ali de desconexão, e depois elas iam se conhecer e se relacionar. Cheguei na reunião, fiz meu sketch, aí o cara falou assim, cara, a gente não existe banco costa pro outro no metrô. Altera isso aí pra gente. Então, tipo assim, se eu não tivesse desenhado aquilo, ninguém ia sacar isso. Então eles tiveram que mudar o roteiro porque não dava pra fazer. E aí outra coisa, o metrô, eles não tinham ali a grana para alugar o metrô. Não tinha esse rolê. Porque se eles fossem gravar aquela cena ali específica, eles iam ter que serrar o metrô no meio, sabe? Negócio. Aí eles iam montar um metrô fake, né? Dentro de um estúdio, assim. E aí o cara da cenografia tava, né? Tava fazendo os sketches do board, né? Então, assim, é muito assustador, cara. Se desse BO nisso, não é problema. E aí é o lance disso, né? Esse cara aqui, eu tinha só que desenhar, cara. Eu acho até fácil, fiquei aqui em casa desenhando. Então, o cara teve que arrumar uma cadeira de metrô, velho. Já pensou? Ah, não, tá louco. O cara de produção nessas coisas, ele tem que ser meio ninja, assim, né? É uma coisa meio surreal, assim, as coisas que a galera pede e, tipo, num tempo hábil absurdo, assim, que o cara tem que resolver, sabe? É incrível, assim, como os Tem... caras têm que se virar. Muito absurdo. Uma vez eu desenhei um tênis vermelho, era um pra Adidas, e aí a produção, cara, tira esse vermelho, porque eu não vou conseguir achar um tênis vermelho e tal. Eu já viu, eu já tinha visto que ele ia sofrer. É, cara, É, mas enfim, tem que dar parabéns pra essa galera, porque eles realmente se desdobram pra fazer esses filmes, assim. Mas assim, vamos partir agora pra uma sessão interessante desse podcast aqui, que eu chamo de bate-bola, que é basicamente assim, eu vou te perguntar uma coisa e daí tu responde a primeira coisa que, enfim, tem a ver com isso, que vem à mente. E é basicamente um jogral, assim, entendeu? Então, bora começar? Tá pronto? bora. Me lembrou muito a Maria Gabriela. Eu acho que é pra ser de frente com o Gabriel, né? É tipo isso, tipo isso. Vamos fazer isso, fazer. Como é que era o nome daquele outro cara? Era o Abujanra, né? Não lembro. Não, mas o Abujanra era diferente. Ele perguntava pro cara assim: o que é vida? Chegava assim, né? E o cara tinha que ficar repetindo, repetindo. Daí chegava uma hora que o cara quase chorava, né? Não, não é a minha ideia desse podcast, tá? Só pra deixar claro, não é fazer as pessoas chorarem aqui, mas enfim, se acontecer, sei lá, vou tentar evitar, claro. Mas enfim, vamos começar então o nosso bate-bola. Primeira pergunta, Igum, um filme. Qualquer um do Akira Kurosawa. Não tem nenhum que é favorito, sim? Tá, Seven Samurais. Tá. Então, uma música, cara. Radiohead e Creep. Um lugar. Rio Amazonas, Uma cor. laranja, Uma comida. açaí. Essa aí foi fácil, hein? Aí é terra do sair praticamente, né? Ah, É. tá bom, então. Um jogo. Ou esporte. Cara, o jogo. Tá, jogo eu tô com ele aqui na mesa. É Donkey Kong, cara. Donkey Kong, com certeza. Qual dos Donkey Kong? Tem vários Donkey Kong. É o primeiro, o original? É o que tem a menina que voa com cabelo. É o É o 2, né? 3? Donkey Kong. É o Não, acho 2? que é o. Não lembro. Não, peraí. Deixa eu ver. Ah, não. No 2 já tem ela. Acho que no 3 é a Dixie Kong, né? Daí no 3 tem ela com um bebezinho, né? Acho que é assim, né? Tem, esse aí. Ela com o bebê. Tem ela com o Esse é o chimpanzézinho e 3. tem ela. É. Saquei. Bom, e última pergunta do bate-bola. Uma pessoa. Uma pessoa. Isso aí me matou Essa agora. aí é pra quebrar qualquer convidado. Porque daí se o cara não falar alguém, vai ficar chateado. Se a pessoa ouvir depois e pensar que ia ser ela. Esse é o momento que eu quebro corações, quebro amizades. Pior pessoa do mundo aqui. Eu vou falar. Meu pai. Tem um motivo assim específico que tu queira compartilhar?
Eu acho que assim, a gente começou o podcast falando que ele tinha mas ao mesmo tempo aqui em Macapá não tinha internet, e talvez ele nunca tenha tido essa possibilidade, né? Sim. E hoje eu trabalho com desenho e tal, meio que eu faço o que ele queria ter feito ali. E coisas muito legais aconteceram, por exemplo, de eu desenhar algumas roupas para algumas pessoas, fazer concepts de cosplayers. Quando eu desenho um storyboard e eu faço a roupa de alguém ali, mesmo que seja rafiado, isso vai para uma estilista de verdade e faz a roupa. Então, meio que eu não sou estilista, tá? Não tô falando que eu sou estilista. Mas eu realizei o sonho dele, sabe? Algumas roupas que eu desenhei viraram roupas de verdade em produções. Pô, massa. Legal, assim, ver dessa maneira, assim, até pegando aquilo que tu falou no início do episódio sobre o fato de que ele tinha uma coisa assim e ele não teve contato com essas coisas e tu pôde fazer enfim, como tu falou, uma coisa que ele talvez quisesse ter feito e, enfim, eu acho que ele, como tu falou, tu não conheceu ele direito, né, então eu acho que se ele tivesse Sim, aqui, ele com certeza estaria orgulhoso de ti, cara, então, realmente, muito legal saber disso. Bom, acabou o bate-bola, mas ainda tem uma pergunta bem interessante, assim, puxando para uma coisa mais pessoal novamente. Se tu pudesse, sei lá, vamos pensar numa perspectiva assim, meio como se fosse um filme de Volta para o Futuro. Tu entrou lá no DeLorean e tu voltou pra, vamos dizer assim, 2003, 2004. E tu te encontra lá com 10 anos, 12 anos, enfim. O que tu falaria pro Igun naquela época, assim? nossa, velho. 10, 12 anos, tá. Deixa eu pensar aqui. Toma teu tempo aí, Ah, cara. tá. Tem tempo. Ah, é tempo, né? Não é tempo agora. Na verdade eu provavelmente não vou cortar isso aqui, vai ficar engraçado, porque vou ficar enrolando Silêncio, até tu pensar. silêncio Vai ficar constrangedor. um silêncio constrangedor, as pessoas ouvindo assim, tipo, tá, mas quando é que ele vai falar? Meu Deus, sabe? Tipo, já faz, sei lá, uma hora que eu tô ouvindo, eu queria ouvir isso e ele não sabe como responder. Eu não sabe. Eu acho que ali na minha infância, com 10, 12 anos, provavelmente eu tava desenhando, tá? Nunca parei de desenhar e tal, por muito Uhum. tempo. Eu ia pegar qualquer coisa que eu estivesse desenhando ali e, e aí eu mais velho, eu ia falar, cara, continua fazendo isso aí que tu tá fazendo, tá? Faz isso aqui, faz mais isso aqui e daria um feedback ali. Fala, tu quer fazer isso mesmo? Então, daqui com um tempo, faz mais isso aqui. Daria ali uma orientação, sabe? Porque eu acho que eu acabei transitando por muita por quadrinho, ilustração e sei lá, eu acho que eu não tive a fase de desenhar anime, não tive essa fase. Desenhar animezinho, mangá, tu diz. Eu acho que eu não tive essa fase do anime. Mas eu pegaria ali o que estivesse desenhando com 12 anos e falar, cara, faz só isso. Não fica transitando muito de área, não. E tu vai ganhar dinheiro com isso aí, tu vai conseguir ter visibilidade e tudo mais. Não precisa tu aprender a fazer umas outras coisas. Mas tu não vai concordar que talvez o fato de tu ter passado por essas outras coisas fez tu ter mais convicção hoje em dia pra escolha do que tu tá fazendo? Com certeza, com certeza. Eu não duvido, mas, por exemplo, eu acho que em algum momento ali eu poderia ter bem como eu ainda posso, né? Não vamos limitar essa habilidade. E talvez eu não precisasse ter ido caminhar para outras áreas, sabe? Se eu tivesse batido o pé e, vou ser artista, fazer a faculdade de artes visuais, não ir para a Uhum. faculdade de arquitetura. Porque, por exemplo, eu me lembro que eu fui para a faculdade de arquitetura porque eu queria Sim, aprender sim. 3D, sabe? Então, tipo assim, na faculdade de arquitetura eu ia aprender 3D, na Universidade Federal da Unicamp. E rolou isso, tá ligado? Mesmo. E hoje eu tenho um conhecimento técnico muito grande de várias coisas que ajudam em job de publicidade e ajudam na área comercial. Mas eu não tenho um trabalho mais
plástico, mais autoral, né? No Sim, sentido sim. de caras como Aldemir Martins, pra falar o Vic Muniz, Romero Assim, Brito, artistas entendeu? plásticos, digamos assim, com um corpo de trabalho pra galeria, tu diz assim. Até mesmo aquele cara que a gente gosta muito, que eu acho que é o James, saca? Ah, o James Dean? Isso, É, sim. o James. Sim. Não, peraí. Então, por Não lembro exemplo, se é isso. Eu devo estar trucidando o nome do cara. Mas é algo assim, James Dean, eu acho que é. Enfim. ele. Vou pegar aqui, cara. Não vou dar essa vacilada pro cara aqui. Não vai dar essa vacilada aqui. James Dean Arrow. Então, Ah, assim, sim. eu vi que em algum momento ali, cara, ia virar muito James Dean. Tipo, e eu acho que ele tava começando também no Instagram, acho que isso aí é 12. Era Uhum. muito parecido, cara. Assim, não era traço nem nada, mas era tipo assim, eram personagens estranhos que às vezes eram contados e dentro deles tinham coisas. Eu acabei abandonando isso porque eu não ficou a mercadológica. Eu não É, conseguia fazer uma estampa de camisa, eu não conseguia fazer uma parada assim. E hoje eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Eu sim, falaria pro sim. garoto assim, cara, continua fazendo isso aí, cara. Não, tipo assim, tu não precisa de 3D, velho. Vai fazer de artes visuais ali e vai te resolvendo ali com o que vende. Seria isso que eu falaria pro gurizinho. Procurizinho. Saquei, cara. Pô, mas legal ver essa perspectiva também. E assim, cara, pra fechar, assim, eu gosto de deixar aberto aqui pra tu poder vender o teu jabá, né? Vender o que tu quiser aqui, ou só simplesmente dizer pra todo mundo como é que a gente pode te encontrar em redes sociais, como é que a gente encontra o teu trabalho, por favor. Fica à vontade agora pra falar sobre isso. Tá, eu vou começar falando do meu nome, esse meu nome real, IGUNT Jorge, né? E aí vocês podem me achar no Instagram, Igunde Jorge Ilustração, e o outro Instagram que é o Igunde Jorge Storyboards. Por que tá separado? Porque ilustração colorida é simples, galera. As ilustrações elas são mais unidas, mais visuais, mais fantasiosas, e os storyboards têm um traço mais realista, branco, mais focado em valores, né? E aí vocês podem me achar na Station, LinkedIn, Face, tá? Eu dou aulas particulares, tá? De aquarela, tanto presencial quanto online. E também tem um curso ali na Hotmart de storyboards, tá? É um curso completo que vai falar de fundamentos do desenho, tá? Eu não precisaria colocar curso que eu acho que é importante falar de anatomia, é importante de ter o domínio de anatomia, é importante para o ilustrador de board, porque tu vai fazer histórias sobre pessoas, né? Histórias sobre alienígenas que são feitos de amoeba, sabe? É, e fora que os alienígenas geralmente são humanoides, né? Quando a gente representa eles. Teria que ser um alienígena muito específico, alienígena amoeba. Então, assim, ali o curso é muito legal, galera. Você tá começando, tá? Quer aprender fundamentos do desenho, compre o curso. Se você quiser pegar uma base mais avançada de storyboard, também compre o curso. Se você quiser uma base mais avançada de anatomia, curso. Futuramente eu vou fazer o lançamento de módulos. E toda vez que você comprar ali, você vai ter acesso à mentoria. Tipo, não vão ser, tipo, todas 10 aulas de mentoria. Não, vai ser, tipo, a gente vai ter pelo menos 3, 4 encontros ali e vou ver os exercícios de você. Por enquanto, né, não sei até quando vai essa proposta, porque o número de alunos pode crescer, eu posso ficar sem a possibilidade de responder todos, mas eu vou informar vocês. Então, assim, anatomia, fundamentos do desenho, futuramente vai ter o módulo digital e vai ter um módulo que já está lá também de quadrinhos, tá? Então, os quadrinhos desse módulo. É como se fosse uma universidade de desenho. Isso dá pra
É, vai atualizando, digamos assim, de tempos em tempos esses módulos, mesmo que a pessoa já tenha comprado. mesmo que você já tenha comprado. Então, assim, se comprar o valor inteiro dele ali, mas também tem, futuramente eu vou lançar essas vendas. E, e é isso, assim. Sou um cara bem disponível, bem solícito. Podem mandar mensagem, podem perguntar as coisas. Obrigado a vocês que ouviram, tá? Acho legal essas iniciativas de podcast, porque eu, sendo um carinha isolado, podcast para me conectar com essas pessoas. E agradeço a todos os meus web amigos que fizeram parte dessa jornada, estão aí comigo e que me ajudam. E é para todos vocês, web amigos, que estão ouvindo esse podcast. Para todos os Obrigado. coraçãozinhos de vocês aí. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por todas as vezes que você me ajudou. Todos os feedbacks gratuitos que eu recebi, por isso que hoje eu dou muito feedback gratuito. E é isso, assim. Esse é o meu recado final. Valeu então, Igor. Obrigadão, cara. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Fala que nem o Cortella aí agora. Vamos ver. Fala que nem o Cortella. A sociedade macapaense consome muito açaí, haja vista que pegamos muito sol. E o açaí tem vitamina A, que regenera a pele. Acho que tá legal, assim.